Olá, pessoal. Meu nome é Wesley Pérez, sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São João del Rei e também membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, o PPGEL, associação ampla entre a UFSJ e o Cefet-MG. O objetivo desse vídeo é dar uma rápida introdução na simulação de sistemas elétricos, simulação a grandes perturbações, utilizando o programa ANATEM. O programa ANATEM, né, Análise de Transitórios Eletromecânicos, desenvolvido pelo CEPEL, tá? Ele tem a função aí de avaliar o comportamento dinâmico do sistema diante de grandes perturbações, através de simulações no domínio do tempo. É uma das formas, né, visual, é a forma visual de você analisar a estabilidade do sistema, né, para ver se o sistema atingiu ou não a estabilidade, tá? É importante falar que o ANATEM, a versão que nós estamos utilizando aqui, é a versão acadêmica, cedida, cuja licença, né, foi cedida à Universidade Federal de São João del Rei para fins acadêmicos, atividades de ensino, e esse é o principal objetivo desta aula, tá certo? A gente não tem aqui objetivos comerciais nesse vídeo, tá certo? Bem, posto isso, a gente pode seguir aqui, né? A gente vai fazer uma simulação com o sistema 7 barras. O sistema 7 barras, ele... Um momento. Ele tem esse diagrama unifilar aqui, né? Ele representa o sul-sudeste do Brasil, tá certo? Opa, desculpa. Onde a gente tem aqui 7 barras, né? Sendo a barra 4 a usina de Itaipu, a barra 7 a usina é um equivalente sul-sudeste do sudeste brasileiro, né? Sul não. A área sul é toda essa daqui, né? O equivalente sudeste é por um gerador, e outras usinas do sul, né? Salto de Santiago, Salto de Segredo e Foz do Areia, tá certo? Já é um sistema muito bem conhecido, inclusive ele foi padronizado aí pelo I3E para simulações dinâmicas há uns anos atrás, tá? E ele é um sistema aí que a gente utiliza bem aí para análise de estabilidade, tá certo? Bem, então a gente vai abrir o arquivo de dados, esse daqui, ó, Sistema 07 local aberto, ou seja, malha aberta com controles locais. Isso aqui foi um nome que eu dei, mas esse aqui é o sistema que tem que ser aberto. Sistema 07 local aberto, né, o arquivo. Então a gente vai abrir ele utilizando, a princípio, o programa edit-cpl. O programa edit-cpl, né, a gente utilizou na aula anterior, mas é tipo um bloco de notas, né, um arquivo onde a gente faz a manipulação dos arquivos, né, simulação. Bom, como que funciona aqui, né? A gente tem aqui, de novo, os códigos de execução, o título, que é o Sistema 07 Sul-Sudeste, local, LC é controle local, né? Não vale a pena, nem a gente entrar muito nessas questões ainda. O log, né? Unidade lógica aí, é o 2, ou seja, quando o número dela é o 2, eu estou aqui restabelecendo qual que é o cenário, qual que é o caso base, né? Se a gente olhar lá na pasta, tem aqui, né, cenário 1.sav, isso daqui é um arquivo histórico que eu salvei a partir lá, né, do AnaRede, que nem a gente viu na última aula. Isso aqui é importante porque qualquer simulação dinâmica de análise de estabilidade, ela é feita em cima de um caso base do fluxo de potência. Sem o fluxo de potência ter sido rodado, não tem nem como avaliar a estabilidade. Então, uma vez que a gente rodou o fluxo de potência, viu que o sistema tem solução em regime permanente, aí eu vou avaliar se essa solução é segura do ponto de vista dinâmico. Então tá aqui, né, o arquivo histórico do AnaRede, tá? Tem até aqui mostrando o tipo, né? A gente pode seguir, né? Você pode inclusive ver lá, né, qual que é os resultados desse sistema a partir das informações da aula passada, tá certo? Bem, então a gente pode seguir aqui. Depois, vem lá a associação de arquivos para saída de relatório. Aqui é saídas. É a unidade lógica, vai salvar aqui as saídas, né? Isso aqui é importante para ver, né, se der algum problema, ele vai te indicar nesse arquivo .alt qual que é o problema que está sendo dado, né? Que está ocorrendo e você consegue corrigir. Ah, está faltando um arquivo. Aí você vai lá e coloca, tá? A unidade 8, aqui é para arquivos de plotagem, né? O resultado
vai ser plotado. Aqui é mensagens de eventos, né? Os eventos aí que ocorreram né, ao longo do tempo da simulação. 9. Mas isso daqui praticamente, né, isso aqui já é mais ou menos, digamos, padronizado. Só muda o nome, que eu dei um nome aqui de sistema 07 local 01. Tá? Esses 3 arquivos aqui serão criados se a simulação dinâmica der certinho, tá bom? Aí vem aqui, dados de opções default de execução, então sendo aí default, né, a gente nem vai muito focar nisso daqui não, né? Para te falar a verdade, eu sempre usei, sempre deu certo, né? Mas aí se você quiser se aprofundar mais, olha o manual do Anatem, a gente vai ver isso daqui a pouco, né? Tem aqui algumas tolerâncias, né? Tolerâncias de convergência para o fluxo de potência, a gente já viu isso. Tolerâncias também aí da parte dinâmica, lembrando que o Anatem aí ele utiliza um método trapezoidal implícito para a simulação do sistema, para, né, solução do sistema algébrico diferencial, né? A gente até viu isso em uma das aulas de dinâmica de sistemas de potência, onde a gente faz lá a solução, né, do sistema no domínio do tempo, utilizando o método trapezoidal. Bom, aqui nesse arquivo ele restabelece o fluxo de potência a partir daquele arquivo, né, lá o cenário.1, tá certo? É aqui que começa a parte importante, leitura de modelos. Agora, a leitura de modelos, ela é importante porque eu vou ter que definir modelos de gerador, modelos de reguladores de tensão, e aí, como trabalho para os alunos, fica sempre aí a simulação do sistema com estabilizadores, então você precisaria de modelos de estabilizadores e modelos de reguladores de velocidade, tá certo? Eu vou falar aqui só modelos de geradores e modelos de reguladores de tensão, tá certo? Mas, por enquanto, vamos falar aqui desse arquivo aqui, ó, Sistema Sul-Sudeste 1A BLT, né? São aí os built-in, né? Aqueles que são construídos a partir já de modelos do próprio Anatem. Vou explicar isso melhor. Então, vamos abrir esse arquivo aqui, ó. O BLT, né? A gente até consegue aqui, quer ver? Copia, vamos abrir, né? A gente quer abrir lá esse arquivo aqui, ó. Vamos ver se ele abre. Abriu, perfeito. Então, esse arquivo aqui tem os modelos de geradores de polos salientes. A gente vai conversar sobre isso, né? E vão rapidamente voltar lá no arquivo principal, só para a gente ver aqui, ó, depois eu falo sobre esse CDU. Vamos lá, ó, dados das máquinas e associação das máquinas aos controles. Mas vamos lá, ó, eu tenho 7 máquinas, na barra 1, na barra 2, na barra 3, na barra 4, na barra 7, sendo que a barra 7 é uma máquina equivalente, tá? É importante aqui falar sobre o modelo do gerador. Aqui a gente chama de grupo 10, né? Mas é só o nome que a gente dá. Aqui, ó, modelo do gerador. Então, a barra 1 tá lá, modelo 21, barra 2, modelo 22, os nomes que eu dei, né? E aonde que estão esses modelos? Estão associados aqui dentro desse arquivo. Primeiro, os geradores são os modelos de built-in, modelos já padronizados do AnaRede. É o modelo 2, depois eu falo sobre isso, né? Mas aqui vem, ó, eu falei que a barra 1 estava associada ao modelo 1, então tá lá, ó, 21. O modelo 2 está lá na barra 2, 22, né? E aí sucessivamente, 23 na barra 3, 24 na barra 4 e 27 na barra 7, tá? Uma vez que a gente tem essa associação de modelos de geradores para simulação dinâmica, eu quero saber o que significa esse modelo 2. Ah, não sei. Olha, se você não sabe ali, né, e nem tem como saber, você vai pegar o código de execução DMDG e vai lá no manual do Anatem. Eu já deixei esse manual aberto, mas se você instalar, né, vai ter aqui uma pastinha CEPEL e tá lá, ó, manual Anatem, aqui, ó. Ele vai abrir, né, o meu já está aberto aqui, né, no computador. Mas tem essa carinha aqui, ó, é um de 24 de junho de 2021, até recente, do mês passado, na data da gravação desse vídeo, tá? Então eu vou lá, procuro o código DMDG, tá aqui, ó,
clico aqui, né? E vamos embora. Ó, tem aqui então lá, o DMDG, a leitura dos dados de modelos pré-definidos da máquina síncrona, ou seja, são os modelos default, os modelos que já se consideram, né, no AnaRede, no Anatem. Então, lá, DMDG tipo 1, não é o que eu quero. Mas olha lá, ó, modelo clássico da máquina síncrona com fonte de tensão constante em série com a reatância transitória de eixo direto. Olha, isso daqui é o modelo clássico que a gente estuda em dinâmica de sistemas de potência, tá certo? Mas o modelo que eu quero é esse daqui, modelo 2, modelo da máquina síncrona de polos salientes com um enrolamento de campo e 2 enrolamentos amortecedores, né? Lembrando que o enrolamento está, sendo um enrolamento amortecedor no eixo D e o outro no eixo Q, tá certo? E aí tem outras considerações. Mas aqui eu tenho duas réguas. A primeira régua, né, onde eu tenho aqui os LDs, LQs, eu vou falar sobre isso. E a segunda régua, eu tenho mais informações. Nós vamos ver isso na prática, né? A primeira régua é essa daqui, ó. A primeira régua, isso para o gerador 1, e a segunda régua traz essas informações. Então, vamos ver aqui, ó. Modelo 1, informação XD é a reatância, lá está a indutância, mas é a reatância, tudo em porcentagem, vezes 100%, né? De eixo D, a síncrona de eixo Q, a transitória de eixo D, a subtransitória de eixo D, a de dispersão, XL, as constantes de tempo transitória de eixo D, subtransitória de eixo D e subtransitória de eixo Q. E na segunda régua, tem lá a reatância da armadura, a resistência da armadura, desculpa, a constante de inércia, constante de amortecimento, a base em que eu estou dando isso é muito importante, é uma base de 1900 MVA, a frequência, porque já que eu estou trabalhando com reatância, eu tenho que saber qual que é a frequência, e uma vez que o sistema varia a frequência, eu posso escolher o seguinte, qual que é a variação da reatância com a frequência? Bom, se eu quiser isso, eu tenho que colocar aqui, ó, e nessa coluna C, o índice sim. Mas como eu não quero trabalhar com isso, eu coloco não. Então, essa daqui é a régua, né? As duas réguas para a definição dos modelos. Se você tiver dúvidas, sempre olha lá no manual da Anatem do jeito que eu te mostrei, tá? E aí tem aqui, né, os outros geradores. Bom, feito isso, a gente volta no arquivo principal, porque aparece aqui agora o modelo MT. O que é o MT? Né? Ah, não sei, né? Então, vocês vão lá agora. Vão lá no DMAC, vão pegar o código de execução e vão lá no manual e vão procurar o que é o DMAC no nosso manual do Anatem. Para isso, acho que fica mais fácil se eu for lá em cima, né? Pronto. Agora sim, DMAC. Agora eu clico no DMAC. Chegou lá. É a associação de geração dos modelos de máquinas síncronas aos controles que me interessam. No caso aqui, o controle de tensão, né? Agora, quais são os controles? Né? Eu tenho aqui MG, que a gente já viu, os modelos do gerador, MG, modelo do regulador de tensão, MT, e o U, se eu utilizei isso daí se eu criei esse modelo. Isso daqui é importante, vou mostrar para você lá, então a gente vai no MT1. Ó, MT. Então, vamos lá, ó. O gerador 1, que tem o modelo de gerador 21, agora o modelo 11. 11U significa o seguinte, eu vou associar um modelo que chama numerado em 11 e o U que eu construí, esse modelo, né? Bem, então vamos abrir aqui um outro arquivo. Para isso, eu estou aqui, ó, o log. O arquivo onde eu defino os meus modelos são esses daqui, ó. É o sistema 07 Sul Sudeste 1A CDU. Então, eu vou abrir esse arquivo. Abri. Então, olha lá, como eu falei para você, o primeiro gerador está no modelo 11. Então, tem lá DCDU, modelo 11. Qual que é o nome que eu quero? Regulador estático, regulador de tensão. Tá certo? Isso daqui, ó, representa o modelo 1, fim CDU. De CDU ao fim CDU. Tá certo? Mas vão entender. Para a gente entender isso daqui, eu preciso que você recorde qual que é o modelo do regulador de tensão. É esse daqui, o modelo estático que eu estou simulando, tá?
Ele tem aqui um K sobre 1 mais STA, é um regulador de primeira ordem aí, né? Com alto ganho e baixa constante de tempo. E qual que é a função desse regulador, ou dessa estatriz, né? É, a partir de um erro de tensão, atuar no circuito de campo através da sua tensão EFD, tá? Circuito de campo que está lá no rotor da máquina síncrona. Quais são as entradas? O VRF, o menos VT. Então, em regime permanente, eu quero manter essas tensões iguais, tá certo? Então, tá lá, ó, mais VRF menos MVT. E quando eu tenho um estabilizador, que é o SAD, Sistema Adicional Estabilizante, a gente vai falar isso mais para frente em algum vídeo, né? Eu tenho aqui, então, um sinal de VSP. Então, eu tenho mais VRF menos VT menos mais o VSP. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho aqui um DF par, mas isso aqui é só para definir constantes, tá? Eu tenho lá o K sobre 1 mais STA, onde o K é 30 e a constante de tempo é meio, tá certo? Então, ó, isso daqui, o ganho vale 30 e a constante de tempo 0,05, na verdade, né? A entrada, você tem que tomar cuidado, é o seguinte, que os bloquinhos aqui, ó, número do bloco, na primeira coluna, tá? Você não pode repetir o número do bloco, senão dá problema, tá? Tá certo? Então, vamos lá, ó. O bloco 10, ele é um bloco de tipo entrada, onde vai sair VRF. O bloco 2, ele é um bloco que importa volt, ou seja, tensão terminal da máquina, e sai VT. Então, VT, menos, né? É aquela tensão que entra no nosso bloco da estatriz. E ele vai importar VSAD, que é o sinal de estabilização, o VSP. Então, a primeira coisa aqui é aquele somador. Somador, né? A gente colocar aqui, ó, a gente vê aqui, ó, soma, o bloco 40. É VRF menos VT mais VSAD. E sai aqui um X4, que é o erro. Tá aqui, X4. Após o somador, e depois vem aqui o meu lead lag, tá? Olha, eu tô modelando aqui, né? O que é esse bloco lead lag? Você olha lá no manual, procura lá, tá? Lead lag, procura aqui, ó. Manual, você tá com dúvida? Procura o que é o lead lag, poxa. Ó. Vai aparecer aqui. Rapidinho ele aparece. Aqui. O lead lag que está lá na página 317. É um bloco desse tipo aqui, tá? Observe que ele é P1 mais SP1, P3 mais SP4. Então, P2 e P4 multiplica o S. Isso daqui serve para a gente modelar a parte aqui, ó, de baixo do nosso regulador de tensão. Então, eu posso aqui fazer um lead lag. Olha lá, aqui estão P1, P2, P3, P4. Aí depois você analisa com calma. Onde a entrada é X4 e sai X5. São nomes, né? Eu coloco aí o nome que eu quero da variável, tá? Sugiro que eu coloque X. P1 mais 0, ou seja, tá lá, é um denominador 1 sobre 1 mais S, né? Onde aqui o P4 multiplica o T1. E depois, isso daqui passa, né, sai de X5 lead lag, e o X5 passa no bloco de ganho, aonde eu entro X5 e sai quem? EFD. E quem é aqui, o ganho, ele tem um ganho K. Observe que o K aqui eu defini como 30 e o T1, tá? Então, ele é bem simples, né? E ele exporta o EFD. Então, isso daqui é um regulador de tensão, um modelo, tá? Mas também existem modelos padronizados, né? Para o regulador de tensão, aí você procura no manual que daria para ser utilizado, que nem a gente fez lá nos modelos de DMDG, só que aí apareceria um outro lá, né? Que é a DM alguma coisa associado aos modelos de regulador de tensão. Tá ok? Bem, aí eu sigo aqui, ó, que eu tenho 5 geradores e cada um tem lá os seus reguladores de tensão. Por exemplo, a máquina 7 tem lá um modelo definido em 15, que eu vou definir,
tá? Tá lá o 15, ó. Tá ok? Então, uma vez feito isso, tá? Você já está aí com os seus dois modelos prontos. Lembrando, você não pode repetir o número de bloco, mas pode repetir, né, toda a estrutura dentro de um outro CDU. Tá ok? Tá bom? Então, definido aqui os dados de máquinas e controles, a gente vai definir o evento, que no caso é um curto-circuito, tá? Eu até especifico aqui, mas você acha isso na rede. Procura lá o DEVT, né? O DEVT, tá bom? Então, olha lá, eu vou aplicar um curto-circuito de duração 0,1 segundo na barra 5, tá bom? Observe que esse APCB aplica o curto em barra, aplicação de curto em barra, por isso que eu defino aqui somente o elemento como barra 5, tá? Agora, eu vou remover o curto 0,05 segundos depois, na barra 5. Vou abrir o circuito da barra 5 para 1, tá? Ou seja, tinha um circuito, vamos ver aqui, ó. Vamos ver lá o que a gente está fazendo é o seguinte, ó. Olha só, eu estou aplicando um curto-circuito nessa barra, removendo o curto, abrindo essa linha de 5 para 1, e fechando ela depois. Aí o que muda é o intervalo de tempo, né? Então, eu aplico o curto, removo o curto a partir da abertura da linha e fecho a linha, tá? Então, aplico aqui, ó, em ponto 1, depois de 50 milissegundos, removo, abro o circuito 5, 1, isso aqui seria a barra de para, né? E fecho o circuito. Bom, depois que eu defini esse evento, eu defino a simulação no código DSIM. Uma simulação de 30 segundos com espaço, com step, né, de 0,003. É o step, né, da endométrio de integração trapezoidal. É importante eu falar aqui que esse sistema ele não tem estabilizadores, então ele não vai se estabilizar. Isso aqui é experiência minha com esse sistema. Tá? Isso daí eu vou deixar como um trabalho para os alunos. Mas voltando aqui no DEMAC, eu tenho aqui, né, ó, número a barra 1, o gerador 1, né, tá na barra 1, modelo de gerador 21 e modelo de regulador de tensão 11. Isso daí tudo definido. O MV é o regulador de velocidade, então você vai ter que definir isso mais para frente. E o ME seria um modelo de estabilizador. Como não tem estabilizador, infelizmente o sistema não vai se estabilizar. Isso foi feito de propósito, tá? Para o aluno depois trabalhar nisso daí, tá? E agora, uma vez que eu defini os eventos e defini a simulação, eu vou falar quais valores que eu quero que sejam plotados, tá ok? Eu quero, então, plotar uma variável delta, ângulo interno, no gerador 1, só que como falta uma barra infinita, eu quero que seja no gerador 1 com ângulo em relação ao gerador 7, que é o sistema equivalente do sistema. Depois eu quero o delta da barra 4, o interno do gerador 4, tá certo? Em relação ao gerador 7. É como se eu pegasse delta 1 menos delta 7, delta 4 menos delta 7. E quero também a tensão na barra 5 e a tensão na barra 7. Tem outras variáveis, você pode pegar lá no dplot, que DPLT, que é o código de execução. Só sair lá no Anarrede, no manual do Anatem, que tem várias, como fala? Aqui, ó, uma lista aí que você pode escolher. Depois você faz isso, né? Que você pode escolher aí no... Quer ver? Dplot. Aqui, ó. Tem uma lista do que você pode plotar, tá certo? Dá uma olhada com calma lá, tá bom? Dplot. E aqui, uma vez que eu terminei, eu vou simplesmente reproduzir o que eu tenho aqui. São essas execuções de simulação, relatórios, isso daí mantenho mesmo. Bom, então eu construí o meu arquivo, né? E vou, então, agora simular. Para isso, eu vou abrir o Anatem
é esse programinha em verde, e vou lá e vou abrir o meu arquivo principal, que é o local aberta, é aquele arquivo que eu estava, né, o principal. Feito isso, tá ok? Eu vou... Observe que é o mesmo arquivo, só que aqui ele já está, né, mais bonitinho, está em tela preta, coloridinho. Mas a minha função aqui é só dar o play, aqui, ó. Simular, tá bom? Então, simulo. Simulação terminada, não deu problema algum. E ele automaticamente abre já o Plot.cp. O Plot.cp é um programa que serve aí como saída, né? Se você não tiver o Plot.cp, ele não vai plotar nada, né? Como eu falei para você, esse não tem estabilizador. E a sua função, né, no curso aí é colocar os estabilizadores para esse sistema, tá ok? Bom, desculpa aí a falação de tá ok, né? Nos traz aí, né? Tá certo? Observe que esse gerador, esse sistema é instável, não tem estabilizador. Então, olha lá, ó, o gerador ΔI, o ΔI do gerador de areia, em relação ao 7, ele é o quê? Ele é uma abertura, ele abriu o ângulo aqui, esse gerador perdeu o sincronismo. Mas se eu tivesse estabilizador, ele ia dar uma simulaçãozinha, depois eu mostro para vocês, e ia estabilizar. E aí, aqui no Next, você tem lá o gerador de Taipu também, sistema instável, na verdade, né? Tem aqui a tensão na barra 5, tensão na barra 6, tá? Mas observa bem, aqui se eu pegar, ó, que o sistema era estável antes da aplicação do curto, né? Ah lá, eu apliquei um curto franco na barra 5, tensão foi a 0, e depois, infelizmente, ela não estabilizou, tá certo? Então era isso aí que eu queria tratar, né, com vocês nesse vídeo introdutório ao Anatem, né, mas só para ver aí uma característica de sistema instável, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Ah lá, seria para a saída, né, de estabilizador de Taipu, não, deixa eu mostrar aqui o ângulo, né, que era justamente o ângulo de Taipu. Isso daqui é o mesmo sistema, mas com controladores já. Isso daqui é a característica de um sistema estável. Olha lá, tem estabilizador, 2 tipos de estabilizadores, não importa isso no momento. Mas o quê? Que o ângulo, ele volta, como eu apliquei o curto, removi, né, o curto, abri e fechei a linha, a topologia era a mesma. Então, ele atinge praticamente o mesmo valor final do ângulo inicial e está tudo certo aí para esse sistema, tá bom? Isso aí é a sua função nas próximas aulas. Então, pessoal, espero aí que esse pequeno vídeo aí tenha te ajudado a ter uma visão do Anatem. O resto é você debruçar sobre o manual, debruçar aí sobre os materiais que são passados. Eu vou disponibilizar aí os arquivos, tá? Fique muito à vontade. Antes disso, só te mostrar que tem os arquivos de saída, né? São esses 3 arquivos aqui que o Anatem disponibiliza para você. Se eu abrir aqui, por exemplo, olha lá, ele te dá aqui, é interessante a gente observar, ele te dá lá todo o arquivo de eventos, tudo certinho, tá bom? Então, muito obrigado aí pela sua atenção e até mais.